Olá, pessoal, boa tarde. Dá um tempo aqui para poder começar. Olá. A galera tá chegando aos poucos. Oi! Opa, a galera tá chegando aí. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, Flávia. Final de semana chegando. Já ia falar que é dia de descansar, né? Se bem que a quarentena também tá dando trabalho aí. Tem muita gente trabalhando na quarentena também, né? Então, dia de descansar de qualquer forma. Vamos lá. Olá, Denison. Tudo bem, rapaz? Galera, são, deixa eu ver, 5h03, né? Vamos dar 2 minutinhos pra galera dar tempo de chegar? Nossa. Opa, tá pausando aqui. A nossa convidada, Patrícia Marques, já chegou. Patrícia, vou esperar só o pessoal entrar mais um pouquinho. E aí você manda a solicitação pra poder entrar aqui, pode ser? Aí eu te coloco aqui junto com a gente. E... tô bem acompanhada. Vamos lá. Falta só um minutinho, galera. Que bom, Denison. Tô em ótima companhia aqui, ó. Nena, Ricardo, Denison. Olha, Rafael Palermo, que maravilha. Ah, pronto, Patrícia, show de bola. Galera, já é 5h05 aqui, né? Acho que a gente pode começar, né? Então, pra começar, opa, peraí que quando eu recebo mensagem, pausa o vídeo. Então, eu sou Márcia Lima, sou terapeuta ocupacional e sou uma das coordenadoras do Praia pra Todos já, participo do projeto há 6 anos. E esse período de dezembro a abril, é o período que nós realizamos o projeto, mas por conta da pandemia, a gente teve que pausar, né? Com todas as atividades que foram suspensas, infelizmente. Então, nós estamos fazendo toda sexta-feira, às 5 horas, lives que falem sobre o interesse do nosso público. A gente tem um formuláriozinho que as pessoas podem preencher e informar pra gente sobre qual assunto que vocês querem que a gente fale. Semana retrasada nós tivemos o Renato de Paulo, que ele falou sobre formas da gente cuidar do nosso corpo. E semana passada foi o Dr. Francisco Coutinho, que foi uma ótima live também. E hoje nós vamos ter a participação da Patrícia Marques, que ela é nutricionista e vai dar umas dicas pra gente aqui. Então deixa eu só ver a Patrícia aqui pra poder colocá-la junto com a gente. Patrícia, eu acho que o seu convite saiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo te achar, peraí. Ó, galera, quem tiver dúvida também, ao longo da live, pode ir escrevendo aí que a gente vai respondendo. Opa! Olá, Olá, Patrícia, tudo bem? boa tarde. Que maravilha! Primeiramente, te gostaria de agradecer ter se disponibilizado a participar com a gente aqui da live, né? Em plena sexta-feira, final de tarde. Agradeço. Obrigada. Agradeço. O som tá bom aí pra vocês? Parece que tá cortando um pouquinho aqui. Eu acho que para mim tá chegando. Eu acho que pra mim tá chegando. Ih, picotou tudo. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. Vou reconectar com. Vou reconectar com. Tá certo. Vamos só aguardar um pouquinho, galera. A live é assim mesmo, né? Pra vocês não corta? Tem eco? Vamos ver se vai melhorar agora.
Galera, não fiquem. Ó, Patrícia meio fora de foco. Vamos ver, ela vai entrar. Tá dando o retorno da Patrícia. Ela vai tentar de novo. Vamos ver se agora vai. Peraí. Como eu tava falando, galera, se alguém tiver alguma dúvida, aí ao longo da live é só escrever que a gente vai procurar responder tudo, tá bom? Vamos ver. Ela não voltou aqui ainda. Deixa eu só ela entrar pra gente poder. Olá, Jonas! Deixa eu ver. Uma galera, olha que maravilha. Felipe, Jonas, bem-vindos. Vamos esperar a Patrícia. Eu acho que ela tava com algum probleminha de internet lá. Ó, por enquanto não entrou. Opa, agora foi. Vamos ver. Será que vai agora? Agora tomara. Ótimo, vamos tentar então. Então, vou passar a palavra aqui para nossa convidada ilustre, a Patrícia. Como eu falei no início da live, né? A Patrícia, ela é nutricionista. Ela atuou um tempo com a gente lá no Clube Novo Ser de Power Soccer, que é um dos projetos que o Instituto Novo Ser também realiza. Então, Patrícia, fique à vontade. Bom, primeiramente é um prazer. Trocar. Eu acho que tá dando. Tá duplicando. Tá picotando. Tô entendendo por quê. Deixa eu ver. Aqui tá tudo preenchidinho. É. Vamos seguir, vamos ver se melhora com o tempo. Então, quero agradecer muito, então. Agradecer a Nena. É um prazer estar contigo. Eita, tá cortando tudo, Patrícia. Será que se colocar fone melhora? Pois é, deixa eu tentar. Tá. O meu tá cortando também, pessoal? Ou só da Patrícia? Vamos lá, baixar o som. Baixei o meu. Não sei se é o meu ou se é o dela, mas por via das dúvidas. Vamos ver. Galera, aproveitem ao máximo a Patrícia aí, que é uma mega convidada. Uma pena estar dando retorno da convidada. Mas isso é coisa rápida, Beta. A gente já resolve. Ah, show de bola, Lívia. Obrigada. Vamos ver. Vamos ver se com fone melhora, Camila. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo Agora bem? vai. Agora foi. Não tá picotando. Agora vai. Não. Bom. Bom, então eu tava falando um pouquinho, né? Agradecendo aí a Nena. Agradecendo tive essa oportunidade de trabalhar, né, na equipe Novo EC. Antes disso, eu também tive a oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira feminina de goalball. Então, Legal. né, ali no esporte paralímpico, fiz meu mestrado na Uniswan, né, com a professora Patrícia Vigário. E a gente fez minha dissertação com lesados medulares. Então, espero que eu possa ajudar Tem vocês. então. O pouco que eu tenho, não é muito, mas o pouco que eu tenho, tentar contribuir. Vai ser ótimo, Patrícia. Galera, então, nós temos um formulário, né, como eu falei no início da live, em que as pessoas contam pra gente um pouquinho do que querem que a gente fale aqui. Então, a live da Patrícia aí, ó, foi uma das mais votadas pra gente falar. Então, nós norteamos, demos alguns pontinhos, né, Patrícia? Passamos alguns pontinhos pra gente abordar aqui durante a live. Mas como eu falei também no início, vocês podem comentar aqui durante a live que a gente vai respondendo também.
Certo, Patrícia? Correto. Eu acho que antes de a gente começar falando propriamente da alimentação em si, né? O que a gente pode fazer para poder melhorar a alimentação durante esse período do isolamento, é a gente pensar um pouco na questão dos alimentos, né, Patrícia? Assim, quando a gente vai no mercado, o que a gente tem que fazer, né? Para poder cuidar do alimento, para evitar o contágio. Há realmente o contágio? Como é que funciona isso, Patrícia? Então, esse é um ponto muito importante. Primeiro, como a gente está em isolamento, a intenção é que você consiga menos possível de vezes na rua, né? A não ser quando é realmente essencial. Então, uma coisa essencial é o mercado. Então, essas idas no mercado, a gente tem que programar exatamente para evitar o contágio e evitar essas idas repetidas, né? Exato. Então, o principal. Acho que está dando eco ainda. É no meu ou no da Patrícia, gente? Eu posso tentar colocar o meu também aqui. Será que... Vou colocar o meu também, peraí. Vamos ver se melhora. Vamos ver se agora vai. É, do meu microfone. Peraí. Deixa eu ver. Tá quase caindo aqui. Acho que agora vai, hein? E agora, será que tá dando retorno? Acho que não, hein? Acho que agora a gente resolveu. Acho que eram as duas com fone. Então pronto, estão resolvido. Tá ótimo? Tá todo mundo escutando agora bem? Tranquilo? Sem retorno? Tá bom. Então, a gente está falando sobre essas idas no mercado e evitar as idas desnecessárias. Então, qual é o principal? Você se planejar. Então, assim, quem nunca fez lista de compra, esse é o grande momento para você sentar e começar a pensar nessa organização das suas compras. Eu digo que a alimentação saudável começa nessa hora. Então, é você sentar e planejar o que você precisa. Então, vamos lá. A gente começa do seguinte modo. As suas compras, ela vai ser para uma semana? Vai ser para 15 dias? Vai ser para um mês? Né? Então, vai pensar, se for, digamos, para um mês ou para... Vamos botar o menor, né? Para uma semana. Então, nessa uma semana, quantas refeições você vai fazer? O que você vai fazer em cada refeição? E tem um cálculo aproximado. Não precisa ser perfeito, mas aproximado. Normalmente, para minha família, a gente consome uma bandeja de 1 quilo de frango em 2 refeições, uma refeição, né? Depende do tamanho da família. E assim por diante. A gente vai, então, programando. Então, programar o que você pretende fazer nas suas receitas. Isso vai evitar aquela ida desnecessária ao mercado para comprar aquele ingrediente que faltou, né? Enfim. Esqueceu, né? Exato. E aí, além disso, quando eu estava falando sobre esse ponto do a alimentação começa na hora que você faz a lista de compra, é porque se você não fizer a lista de compra, provavelmente você vai no mercado e você vai acabar comprando alimentos que você não precisa, quanto mais se você for com fome, né? Vai acabar eu ia perguntar isso. Com certeza. Sempre vai no mercado depois de se alimentar, que aí você faz tudo com calma e com a sua lista de compras. Senão você acaba comprando itens desnecessários, além de comprar esses itens que não são muito favoráveis, né, à saúde. Se programe também, eu acho que nesse período assim, de isolamento, né? Normal que as pessoas às vezes sintam uma necessidade maior de comer uma coisinha mais doce ou, enfim, alguns pratos mais aconchegantes. Sal de chocolate. Isso. Então, se programa para comprar uma quantidade pequena. Então, alguém falou aí da Nutella. Então, compra uma quantidade só. Que delícia. Em vez de comprar uma quantidade grande, né? Ou acabar não comprando e batendo aquela vontade de ir. Então, comprar uma quantidade pequena. Então, digo que tudo é um equilíbrio. Mantenha um equilíbrio. Então, a gente está falando sobre essa necessidade, né, de fazer essa lista de compras, planejar a semana. Quando for no mercado, tomar todas aquelas medidas, né, que estão sendo, né, recomendadas, né, pela OMS. Outro é o momento que sabendo disso, é fundamental. Chega em casa, lava a mão e aí vamos começar a higienizar os alimentos.
Parece Então, que picotou. picotou? Parece que picotou. Não sei se pra eles picotou. Pra mim picotou um pouquinho. Eu não consegui pegar muito bem o que você falou. A partir de qual momento? Mas os cuidados, né, que você estava falando que o OMS tem recomendado, né, em relação à máscara e tudo mais. Uma coisa que eu tenho visto quando eu saio, né, que algumas pessoas saem de máscara, mas em determinado momento elas tiram a máscara. Aí até pendura a máscara assim um pouco na orelha, tipo, a máscara é quase fake, né? Coloca a máscara, passou e depois vai lá e tira. A próxima onde eu moro aqui tem um extra, e aí antes da gente entrar, a gente tem que passar pela portinha, que agora só tem essa entrada por essa porta, que a gente também é que é obrigado a limpar as mãos lá dentro, né? Acho que é uma forma também bacana de a gente tentar controlar um pouco, né, a disseminação do vírus, né? Mas a gente também não pode confiar só nisso, né, Patrícia? Com certeza. Até na hora que você vai pegar no carrinho, higienizar, ou então levar o seu próprio, aquele carrinho tipo de feira, também é uma para você não encostar tanto. Uma ótima ideia. Cada vez que você colocar a mão em alguma superfície, né, passar álcool em gel, e aí exatamente esse cuidado com a máscara. Se você ficar mexendo na máscara, você pode ter o contágio ali. Por mais que você esteja com a máscara, você vai acabar se contaminando, né? Então tem que tomar bastante cuidado mesmo. Uma coisa que eu tenho feito quando eu vou ao mercado, não é lá tão recomendado, né? Mas eu pego aqueles saquinhos que tem de legumes, sabe? Aí eu tiro um lá daquele rolinho e coloco um aberto, assim, sobre aquela parte que eles colocam as mãos para poder carregar. Eu tô um pouco desconfiada com aqueles álcools de mercado, sabe? Sempre acho que aquele álcool de mercado é um álcool meio batizado. Aí eu coloco aquele saquinho lá no carrinho e aí me garanto um pouquinho mais, assim. Você colocando uma proteção ali, de qualquer forma leva o seu, que aí você já sabe, pô, esse meu é 70, então vou passar ali. É verdade. Enfim, então a gente estava falando sobre esse produto que chega do mercado. Assim que ele chega do mercado, uma coisa que eu tenho feito aqui em casa, porque assim, é trabalhoso, gente. Eu sei que é trabalhoso, né? Você pegar todos os alimentos, você dá banho em todos os produtos, não é fácil, mas uma dica que eu dou, que eu estou fazendo até aqui, que foi uma coisa que começou a me ajudar. Antes de sair para o mercado, eu já deixo as bacias, né, para colocar os alimentos imersos em uma solução clorada, eu já deixo ali preparado, porque quando chegar em casa, só colocar os alimentos na pia. Uma ótima ideia. E depois passar. Galera, vai anotando, hein? Essa dica é ouro, hein? Passar, né, com água e sabão. Inclusive por exemplo, nos vegetais, cenoura, você pode passar com água e sabão sem problema. Deixa uma esponja só para alimentos, já separada. Pode ser de uma corzinha diferente para você não misturar. Então, deixa uma já ali na bancada, que aí você higieniza com água e sabão. E aí, né, você pode ainda colocar nessa solução com cloro. Essa solução com cloro, uma atenção que eu dou, é você sempre olhar no rótulo do produto, tá? Você tem alguns que são em gotas, você tem pastilha, você tem, enfim, vários tipos. E quem for usar, por exemplo, água sanitária, não pode usar com alvejante ou com perfume, né? Ter essa atenção. Enfim, higienizar produto por produto. Os produtos que você não puder, né, higienizar com água e sabão, pode borrifar também com álcool 70. A Paula falou aqui do borrifador. Isso, ótimo. Borrifa e depois passa um paninho, né, para secar bem. E aí a gente está falando até desses legumes, você falou até desse saquinho que você está usando ali, mas esses saquinhos que vêm os legumes, você tem que sempre tirar, descartar, jogar fora. Então, todas as embalagens que entraram em casa, descarta. Já pega um saquinho, já vai descartando todas as embalagens. Até, por exemplo, vegetais, que às vezes vem já numa... tipo um isoporzinho. Bandeja. Né? Isso, uma bandeja, aí vem o legume e um plástico, tira, joga fora. Embalagem do ovo, joga fora. Então, tira todos eles. Descarta, depois colocar de molho. E aí, ok, então já higienizou, né? Já passou por borrifadora, onde não dava para lavar com água e sabão, higieniza sua máscara, enfim. Depois de todos os produtos higienizados, eu acho que vale a pena também pensar em como conservar melhor, né? Já que a gente quer tentar evitar as idas frequentes, né? Sim. Então, tanto em relação aos seus vegetais, pensar naqueles vegetais que duram mais tempo, é uma. Por exemplo, beterraba, cenoura, limão, algumas frutas também que durem mais tempo. Manga também dura um tempinho, né? Aquelas grandonas, a Tommy, né? Se você comprar ela verde, esse é o ponto, assim. A manga, se você comprar ela verde, ótimo. Então você vai comprar algumas maduras, outras verdes, que é para exatamente você ir consumindo com o passar do tempo.
E aí tem uma coisa, digamos que você comprou ela verde, ela amadureceu, mas, pô, mas ainda tem muita fruta. Dá para você ainda conseguir manter ela direitinho ali. É só você descascar ela, picar, colocar no potinho e congelar. Então esse é o grande Ótimo. momento para usar o congelador. Uma boa Ótimo. forma assim para você conservar por mais tempo. E aí ela congelada, dá para você usar de vários jeitos. Você pode fazer um sorvete, batendo ela bem geladinha mesmo no liquidificador ou no processador. Você bate ela com um pouquinho só de água, um pouquinho de leite se precisar. E vai formar um creme bem saboroso. E não engorda, olha que maravilha. Tudo, se for em excesso, tudo engorda. O caso é você ter o equilíbrio, né? Mas faz muito bem e é muito melhor do que você ir para um produto industrializado, né? Sim. Pode botar em vitamina, enfim, várias outras coisas. Aí, então, galera, anotem as dicas aí, hein? Isso vale com manga, vale com banana, até mamão, enfim, qualquer fruta. Começou, amadureceu, começou já a passar, para você não perder ela, congela. Outras dicas também, a gente falou em relação a essas frutas que amadureceram, você já pode congelar, então. E aí, em relação a, por exemplo, folhas. As folhas são um pouco complicadas para durarem um certo tempo, né? Então, a dica é, você depois de deixar ela naquela solução clorada, né, durante os 15 minutinhos, você retira a água, passa água filtrada e seca bem ela. Então, a manga na salada com certeza fica. Alguém comentou aí, manga na salada Na salada fica deliciosa. Fica. É isso mesmo. E secá-la bem. Tem aquele seca-salada, que eu digo que é um utensílio da cozinha que, assim... Aquela centrífuga, né? Isso. Excelente, aquilo ali. Vale a pena ter em casa. Você tem umas que são manuais, tem outras que você aperta um botão, não tem problema, pode ser qualquer uma das duas, não é muito caro. Você consegue, às vezes, encontrar até por uns R$19 no máximo. E é só você secar bem ela e colocar em um potinho. Você coloca um pouco de papel toalha, uma folhinha de papel toalha, pinga um pouquinho de água e coloca folha de alface, rúcula, enfim, alguma folha, né, que você tiver. Depois coloca outra folhinha, pinga um pouquinho mais de água, outra folha de papel toalha, né, um pouquinho de água e mais folhas, e assim por diante. Você guarda lá na última prateleira da geladeira, que ela dura aí vários dias. Então, uma outra forma. Já fiz esse teste, realmente dura bastante. Já fiz isso. Dura mesmo. Eu deixava pra lavar geralmente no dia que eu ia usar. Aí eu reparei que às vezes ela me lava. Aí teve um dia que eu experimentei fazer isso, lavar antes e guardar, e realmente ela durou muito mais tempo, assim. Aí, galera, fica a dica então, ó, também. Várias dicas, hein, Patrícia? Sabe uma coisa importante? Você está falando, muitas pessoas acabam montando uma salada, por exemplo, alface, tomate, pepino, pimentão, enfim, faz uma saladinha e aí já pega e guarda na geladeira, né? Sobrou, por exemplo, almoçou, fez a salada, guarda na geladeira e no dia seguinte já tá murcha. Se você colocar né, colocou tomate, colocou, enfim, qualquer alimento que seja úmido ali, a folha vai deteriorar, né? Assim como também se você colocar ela, rasgar, só o fato de você rasgar ela, você também vai fazer com que ela dure menos tempo fresca, né? Então, por isso que eu falo... Colocar sal também não dá certo, desidrata também, né, Patrícia? Não colocar molho, não colocar nada. Então, você tem que ter um potinho para guardar só folha. Ela sozinha, sem ser picotada, ela inteirinha ali, sozinha. E aí, monta a salada na hora. Esses que são picadinhos, tipo tomate, pepino, você pode deixar em um outro potinho. E aí, você vai, na hora, você só pega a folha de alface, rasga, né? E coloca o seu complemento, né? Legal. Forma. Patrícia, então só pra gente recapitular, né? No início a gente perguntou sobre formas que a gente poderia fazer nossas compras, manusear os alimentos para evitar o contágio pelo coronavírus, né? Então a Patrícia já falou com a gente em relação ao planejamento na compra dos alimentos, né, Patrícia? Sobre a importância disso, sobre quais alimentos que duram mais. E agora a Patrícia está falando sobre os cuidados que a gente pode ter com determinados legumes, certo, Patrícia? Isso mesmo. Só para recapitular para quem está chegando agora. A gente falou então de fruta, falou então das folhas, né? E um outro ponto são os legumes, né? Tem alguns tipos de legumes, por exemplo, vagem, cenoura,
Tem algumas hortaliças, até, por exemplo, espinafre, brócolis, enfim, couve-flor. Todos esses, se você comprar uma certa quantidade e não for usar tudo na hora, né? E aí, assim, passam 3 dias ele já começa a não ficar tão... Né, o brócolis vai ficando amarelado, né, vai tendo a mesma Aí já era. aparência. Para não perder ele, tem jeito. Existe um método que a gente usa que é o método de branqueamento. Esse método é bem interessante, ele é muito fácil de fazer. E você pode, assim, chegou do mercado, já separa o que você vai usar para 1, 2 dias e o resto já faz esse método. Então, o dia do mercado eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vocês vão ver como até financeiramente vale a pena, para a sua saúde vale a pena, né? Enfim. Esse método de branqueamento consiste no seguinte: você vai pegar uma panela, né, com bastante água e botar ela para esquentar. Enquanto isso, você corta o legume, né, da maneira que você quiser. Por exemplo, se for a cenoura, você pode cortar em rodelinha. A vagem, cortar em... agora não vai... Tipo diagonal, né? Pode ser, diagonal, enfim. Na couve-flor, já higieniza ela, tira as folhinhas, enfim, já corta do tamanho que você quiser, né? Quebra do tamanho que você quiser. E aí, quando essa água ferver, você vai colocar esse legume. E aí você deixa, aí depende de legume para legumes. Por exemplo, se for uma folha como o espinafre, ele fica menos tempo. Se for cenoura, né, que é mais consistente, vai ficar mais tempo. Mas o negócio é você botar um tempo bem baixinho. Então vai ficar assim, de 1 minuto a 3 minutos, é bem rápido. Quase um susto, né? Exatamente. Você vai dar um susto nela ali e depois vai colocar numa bacia com água gelada e, se for possível, até pedrinhas de gelo. Então, tira da panela e já joga direto nessa Para parar, bacia. né, o cozimento. Perfeito. E aí, uma ótima dica, Patrícia. Ele está pré-cozido. Esse método de branqueamento é um método que te ajuda a conservar o alimento e conserva o alimento em relação ao sabor, em relação à cor. Então, dali você pode colocar num potinho e guardar no freezer. E aí você já deixa ali já guardadinho para quando você quiser, não sei, fazer uma carne com quiabo. Eu já deixo o quiabo já lá cortadinho, então você já tem todos os seus legumes também digamos, por semana, para 15 dias, né? Já deixa ele guardado. Então, aproveitem se estiverem em casa agora. Ai, que ótimo. Cortou aqui, mas eu acho que foi o meu telefone. Mas a galera tá adorando as dicas aqui, Patrícia. Realmente estão ótimas aí. Então, galera, ó, várias dicas que a Patrícia nos deu aí, ó, para poder conservar melhor os alimentos, mais tempo, né, os alimentos, e evitar que a gente saia de casa com mais frequência, né, Patrícia? Exato. E aí, acho que vale a pena também comentar, alguém até já botou aí, mas como não engordar durante essa pandemia, né, durante o isolamento e tal. E aí foi aquele ponto que uma das primeiras frases que eu comentei, que a alimentação saudável, ela começa no mercado. A principal dica é você evitar comprar os alimentos ultraprocessados. Esses são os alimentos que contêm maior quantidade de calorias, de gordura, de açúcares, né, de gorduras ruins, né, que eu vou botar dessa forma, de sódio. Então, esses tem que tentar evitar. Então, o que são esses alimentos ultraprocessados? Refrigerante, macarrão instantâneo, biscoitos recheados, biscoitos salgadinhos, tô pensando em mais alguns. Todos aqueles que a gente coloca do ladinho quando vai assistir um filme na Netflix, por exemplo, né? A maior parte deles, Então, assim, esses tem que evitar ao máximo. Esses ultraprocessados são quando você tem classificação, né, desses alimentos. Então, assim, você tem um alimento que é natural, in natura. Então, quando você pega, sei lá, uma cenoura, aí só fácil de você pegar a cenoura e tirar o raminho dela de folhas, ou picar, ou já descascar. Às vezes a gente compra no mercado já ralada, por exemplo, né? Já é considerado um produto minimamente processado, né? Alguém perguntou da Nutella, né? É o Fabinho. Então, a Nutella, provavelmente ela é ultraprocessada. Tem que dar uma olhadinha no rótulo, porque a diferença do que é processado e ultraprocessado é que o processado, ele tem
assim, mais de um ingrediente. Digamos, eu peguei a cenoura, adicionei além um enlatado. Sabe aquele enlatado onde tem cenoura com ervilha, por exemplo? Uhum. Esse alimento ele já é considerado um processado. Por quê? Ele teve adição de sal, às vezes de açúcar, mas não tem conservantes ali, se não tiver conservante. Se tiver um produto que tenha conservante, ele já é considerado um ultraprocessado. Conservante, aditivos, enfim, qualquer coisa que não seja natural, né, dos alimentos, ele já A Nena até colocou aqui, ó, usuários de cadeira de rodas têm muito problema de constipação. E esses alimentos que você está falando aí, né, Patrícia, de ultraprocessados, até contribui também para a constipação, não é isso? Contribui pelo seguinte... Estão evitando... Pelo seguinte fato, pode falar. Normalmente, quando você tem esses alimentos processados e ultraprocessados, você tem um baixo teor de fibra, né? E as fibras são essenciais para evitar a constipação. Então, quanto mais alimentos, mais naturais você consumir, você tem mais chance de ter um intestino funcionando melhor. Lembrando que... Entrando nesse assunto, então, Patrícia... Já aproveitando já esse gancho aí que a gente está falando sobre a constipação, sobre os alimentos ultraprocessados e tudo mais, tem alguns alimentos, nosso público, né, a maioria deles são pessoas com deficiências, né, do Praia para Todos, então, aproveitando esse gancho nosso aí, tem alguns alimentos que você indica para a galera para poder ajudar nessa questão da motilidade do intestino, evitar aí a prisão de ventre, que é o grande vilão da galera que tem lesão medular, por exemplo. E aí? O que você indica pra gente? Bom, primeiro, desculpa, tive que me mexer aqui para acender a luz. Faz parte. Então, a gente tem, assim, um grande número de pessoas, né? Assim, depende do tipo de deficiência, né, claro. No caso da lesão medular, você tem intestino neurogênico, você tem o pessoal com Duchenne, que tem uma diminuição da mobilidade, né, intestinal, enfim. E grande parte reclama exatamente dessa questão da constipação. A constipação, assim, pode se transformar em consequências sérias, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e pode ser facilmente prevenida, né? Contando com a alimentação. Então, primeira coisa é consumir mais alimentos naturais, né? In natura ou minimamente processados, lembra que eu falei, tipo a cenoura inteira, in natura, só cortou ela, virou minimamente, né, processado. Esses alimentos, quanto mais naturais, melhores vão ser por ter o maior teor de fibra. Fora isso, adicionar fibras de outros alimentos ao longo do dia. Então, por exemplo, quando você consumir algum alimento que seja de uma sua forma mais integral, arroz, em vez de ser o branco tipo 1, o refinado, usar o integral. O pão, em vez de usar o branco, usar o integral. Então, usar sempre uma farinha integral. Acho que nesse período até de isolamento e tal, as pessoas têm feito muito bolos, enfim, muitas receitas. Sim, os cafés da tarde eles estão incrementados como nunca, né? O que faz muito bem. Minha sogra arrasa. Faz muito bom. É muito bom que você cozinhe com a família, que você, né, enfim, é uma interação com a comida, interação com a família toda e todo mundo consumindo aquele alimento. É saboroso, é bom e é isso mesmo. Só que tenta acrescentar esses alimentos que têm um teor maior de fibra nessas receitas. Então, a farinha integral, farinha de aveia, enfim, e não os refinados, né? Então, acrescentar mais esses alimentos com mais fibras. Pode falar, Márcia. Fabinho fez uma pergunta aqui, ó. Meu café da manhã é só frutas. Isso é ruim? Banana, laranja, ameixa sem caroço? Então, o bom é que ele está comendo bastante fruta. Então, em primeiro lugar, parabéns. Em segundo lugar, assim, depende de muitas coisas. Exemplo, poxa, mesmo comendo essas frutas, eu sinto constipação. Então, talvez valha a pena você acrescentar alguma fibra, por exemplo, aveia, ou uma farinha de linhaça, ou farinha de Isso que eu ia perguntar. Farinha de linhaça é ótimo para prisão de ventre, não é, Patrícia? Todas essas, assim, você pode até revezar, botar cada hora, colocar uma, né? Enfim, é uma forma de você adicionar fibra na sua alimentação. Isso é muito importante. Então, assim, tenta colocar principalmente nesses lanches, como, por exemplo, café da manhã, lanche da tarde. Caso você faça um lanche da noite, é interessante que você coloque. Então, você consegue aumentar o teor de fibras que você está consumindo diariamente.
melhorar sim o intestino. Mas só um ponto muito importante é que se você está aumentando a quantidade de fibras, aumenta a água também. Não adianta colocar a fibra se não colocar a água. Pode, inclusive, acabar piorando o problema. Porque você constipando ainda mais, né? Exato. Você tem um aumento do bolo fecal e sem ter água para hidratar ali. Então, assim, você pode acabar piorando tudo. Então, tem que consumir a fibra e consumir a água. E quem não costuma consumir fibra, assim, acrescentar essas farinhas, ou comer arroz integral, etc., está começando eu tô rindo aqui dos comentários, gente. Olha, a professora Patrícia Vigário, da SOM, orientadora. Entrou o Roberto também. A Camila. Fabinho falou que melhorou 100% o intestino com essa alimentação. Com as frutas. Boa. Né? Muito bom. Os pacientes que eu atendo falam, né? Tava conversando com alguns stories, todos sofrem com essa questão do intestino, né? E aí, eles falaram sobre essa questão da farinha de linhaça. Eu também tenho uma experiência positiva com a farinha de linhaça, sabe? Eu geralmente compro o grão, mesmo na Casa Pedro, propaganda. Eu compro o grão, não compro a farinha. Eu compro o grão e bato em casa, aquele grãozinho no liquidificador, e coloco no iogurte ou no arroz com feijão. E eu reparei que quando eu faço a ingestão, né, da farinha de linhaça regularmente, o meu intestino funciona muito melhor. Muito melhor. Sim, e as pessoas com quem eu falei falaram a mesma coisa que eu também, que a farinha de linhaça ajudou. Então, claro que tem que conversar sempre com o médico, né, ou com o nutricionista aí no caso, mas pode ser uma coisa que pode ser perguntada na próxima consulta, né, sobre a questão da ingestão da linhaça, que realmente parece uma ótima ferramenta aí. Com certeza ela é, mas só não esquecendo que assim, além dela tem várias outras, né, tipo linhaça, chia, aveia ou outras farinhas também que você pode acrescentar para aumentar esse teor de fibra. Não esquecendo, aumentou a quantidade de fibra, aumenta a quantidade, tem que colocar água, tem que tomar água. Mesmo tempo frio, né, Patrícia? Que é mais difícil de tomar água, né? Sim, você tem quando menos tá calor, opção da sede. Quando tá calor a gente bebe bastante. Agora, quando tá frio, eu digo por mim, eu tô o dia inteiro aqui só com a garrafinha assim, ó, vazia. Acabo esquecendo de tomar água no frio, isso é horrível. Sim, e aí é um ponto muito importante, né? Em relação até aos cadeirantes, né? Em relação até quem tem lesão medular ou Duchenne, enfim, outros, tem que beber água, tanto em relação à constipação, tanto em relação também à infecção urinária, né? Enfim, urinária, tem várias atenções, é muito importante. Acho que fizeram uma pergunta, né, de quantas... Quais as boas opções de fibra que sejam menos calóricas que a aveia? Sabe uma boa que eu indico até? A quinoa em flocos. Ela tem um bom teor proteico, né? A quinoa, assim, entre esses cereais, ela que tem um teor mais alto de proteína, que é interessante. E, enfim, ela é bem similar, o gostinho dela é parecido com a aveia, então ela tem uma aceitação boa. Ela é um pouquinho mais cara só que a aveia, tá? Mas ela é uma que vale a pena. Bacana, galera. Anota aí, ó. Ó, mingau de aveia, pode? Posso trocar a janta por um lanche? Então. Oi, Rô, bem-vinda! Cadê a Rô? E aí, Patrícia, o que você acha? Então, primeiro em relação ao mingau de aveia, assim, sempre depende de cada um, né? Eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, eu sempre tento frisar isso, que você tem questões que são individuais, né? Que aqui eu tô falando de uma forma mais genérica, né? Mas o mingau de aveia, assim, quem não tem mais... Se for com leite comum, quem não tem intolerância à lactose, alergias, enfim, ok, né? Mas, enfim, tem todo um estudo em cima do indivíduo. Mas o mingau de aveia tá muito valendo para um lanche da noite, né? Tem a fibra da aveia, você tem o leite com proteínas, então vale a pena. E em relação a esse troca do jantar por lanche, eu tomaria assim, uma coisa se você for fazer, por exemplo, eu gosto na sexta-feira, eu gosto de comer um sanduíche. É tipo aquele dia para você dar uma relaxada, não precisar cozinhar tanto, tudo bem. Mas evita fazer isso no seu dia a dia, porque tem certos tipos de alimentos que você não vai conseguir, fazer num lanche, você não vai ter a mesma quantidade de nutrientes, de vitaminas, de minerais que você faria numa grande refeição. Então, procura fazer aquelas 2 grandes refeições. Você pode até fazer menorzinha, né? Às vezes, à noite eu sinto um pouco de refluxo, tem que passar um tempo maior
comer antes, de um tempo maior antes de dormir, né? Para exatamente não sentir, por exemplo, refluxo, e às vezes diminuir um pouquinho as quantidades. Mas mantém o alimento que vale mais a pena. Para quem sente muita fome, por exemplo, e acaba comendo demais, vale a pena colocar os alimentos com mais fibra, né? Comer devagar, comer sentado na mesa e evitar ir para esses lanches que muitas das vezes a gente come, não sei, por exemplo, um sanduíche, achando que tem uma quantidade calórica muito menor que um prato de comida e muitas das vezes não. E às vezes não, né? Capricha no queijo, nos molhos, aí já era, vira uma bomba. Olha que legal, quem tá aqui é o Valdir, ó. Casal 20. Olá, Valdir. Ó, beber líquido durante as refeições é bom ou ruim? Então, e aí? Primeiro depende. Depende de muitas coisas, né? Porque... Mas, é tudo relativo, né? É tudo relativo. Mas, de qualquer forma, de forma geral, nunca exagerar na quantidade de líquido, né, que você está consumindo durante a refeição. Então, assim, manter no máximo até um copo, assim, uns 250 ml no máximo. Quem tem... deixa eu dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma saciedade precoce, como você encontra em alguns casos de algumas deficiências, essa é uma que você tem que evitar o líquido durante a refeição, tá? Então, uma quantidade bem pequenininha. É bom você ter um pouquinho de líquido próximo, só para, enfim, se você estiver comendo um alimento muito seco, não sei, por exemplo, uma farofa, algum alimento mais seco, você conseguir ter um líquido ali, mas tentar evitar a quantidades grandes. Então, de forma geral, até no máximo um copinho. E aí tem isso de caso para caso, né? Que depende. Uhum. Ó, a Camila perguntou, com relação a oleaginosas, amêndoas, avelã, nozes, como é recomendada a ingestão? E também perguntaram aqui, ó, é válido usar a Fiber? Mas quando não consigo bater as fibras diárias? E aí, Patrícia? Então, Fiber Mais é um produto, né? Aí é um produto específico. O que acontece? O ideal, primeiro essa parte da fibra, é você realmente sempre tentar consumir os alimentos ricos em fibra. Então, primeiro, até acho que foi o Fabinho que tinha falado que consumia muita fruta de manhã e isso que ajudou ele. Enfim, então ótimo, porque as frutas, ela tem fibra na casca dela, né? Enfim, você tem vários fatores ali, mas aí, digamos, hoje eu não consegui, sei lá, eu tive um dia muito corrido e tal, não consegui acrescentar essas frutas e tal. Em vez de você até para o industrializado, eu ainda prefiro, industrializado assim, ir para um suplemento e tal, ainda prefiro colocar essas farinhas, como a gente está falando da linhaça, etc. Acho que é uma forma prática, você consegue misturar ela, sei lá, com iogurte, com um copo de leite, ou com uma fruta, ou enfim. Até em outras preparações, tipo sopas, né? Agora que a gente está entrando no inverno aí, está fazendo os dias mais frios, por exemplo, fez uma sopa, você pode acrescentar um pouquinho de aveia, que tem um sabor bem suave e você consegue aumentar o teor de fibras, né, do dia. Acho que ela fez uma segunda pergunta que eu esqueci, da castanha, não é isso? Isso. Peraí, Camila. Com relação a oleaginosas, amêndoas, avelã, nozes, como é recomendada a ingestão? Então, a intenção é que você sempre consuma alimentos, assim, é importante que a gente consuma, que a gente tenha alimentos que sejam fontes de gorduras boas. Isso é importantíssimo. Assim, há uns anos atrás, né, eu acho que as pessoas tentavam evitar a gordura ao máximo possível. E aí isso começou a ver que não é bem assim. A gordura faz muito bem ao nosso corpo. O que a gente tem que fazer é evitar excesso de gorduras saturadas, e priorizar os alimentos que tenham gorduras boas, né? Então, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, enfim. Você tem gorduras que são essenciais também, né? Então, isso são muito importantes que você mantenha esse consumo. Então, por isso que assim, o abacate, que era o avelão, agora não é mais, né? Ele faz bem, né? Inclusive, vai mudando, né? Porque são pesquisas, vão mudando, então a gente vai pesquisando mais e você vai conseguindo compreender melhor. Então, assim, agora você vê, nossa, quanto é que é importante você consumir alimentos fontes de gorduras boas, né? Então é importante que você consuma, por exemplo, um abacate, as castanhas, até a farinha de linhaça, como você estava falando, ou de chia, que também possuem. Sempre acrescentar um alimento, sim, que seja rico nessas gorduras boas. E aí algumas dicas, então, das castanhas. Assim, elas são bem calóricas, né? Normalmente as pessoas têm muito medo. Não vou comprar castanhas porque eu acabo comendo demais. E aí minha dica é você sempre colocar elas junto com outro alimento que te traga bastante saciedade. Como, por exemplo, um iogurte, ela cai muito bem. Outra, até mesmo no seu prato de comida,
se você colocar, por exemplo, em saladas, você Uma coloca... crocância gostosa, né? Exato. Passa primeiro um pouquinho ela na frigideira, assim, com fogo bem baixinho, um fiozinho só de azeite, coloca ela um pouquinho só para ela torrar um pouquinho, e aí coloca em cima da salada. E uma outra dica, se você quiser substituir essa castanha, porque às vezes castanha é caro, a gente não consegue, né, manter no dia a dia, é a semente de girassol. Ela também traz esses benefícios, gorduras boas, assim, também tem fibras, e você pode acrescentar nessas saladas, enfim, vale a pena. Ó, temos uma pergunta aqui, ó. Cadê? Acho que do Fabinho. Peraí, deixa eu ver. O Fabinho todo mundo conhece, né? Tetraplégico. E aí ele perguntou: quais alimentos temos de evitar para não ficar barrigudo? É uma ótima pergunta, né? Pessoas que têm mobilidade reduzida, às vezes tendem um pouquinho mais a ter essa dificuldade de regular o peso, né, Patrícia? Então, o que você recomendaria para eles, além desses que você está falando aqui já? Então, a gente tem que estar, assim, que tem a questão da quantidade assim, calórica, que você pode consumir demais e acabar ganhando peso. Aí você pode ter isso por consequências desde o uso de medicamento, você pode ter porque você está comendo demais, o fato de ser cadeirante, você acaba tendo um menor gasto calórico, né? Então, assim, primeira coisa, procurar um profissional. Eu vou dar ainda algumas dicas, mas primeira coisa é procurar um profissional. Então, falar com o médico, com a nutricionista, enfim. Porque tem N fatores, né, que pode influenciar. Às vezes até cortar a alimentação sem acompanhamento, sem querer te cortar, né, para estar complementando. Às vezes mexer na alimentação sem consultar um profissional pode até acabar baixando a imunidade também, né? E favorecer o aparecimento de outras coisas que compliquem o caso, né? Exatamente. Perfeita colocação, Márcia. Tanto você acabar retirando, tipo, diminuindo demais a quantidade calórica e acabar diminuindo, alterando a imunidade. E outra, você acaba diminuindo o consumo de algum tipo de alimento que é uma fonte de uma vitamina e um mineral e você acabar se prejudicando. Enfim, então você tem vários aspectos, várias coisas que você tem que tomar cuidado. Mas o que eu digo assim como principal, como eu disse antes, é tudo muito individual, né? Mas de forma geral evite os ultraprocessados. Isso é o principal. Quanto mais você comer uma alimentação mais natural, melhor é. Então eu digo que nesse momento que a gente está no isolamento, quanto mais você tentar colocar a família junto, comer todo mundo junto, fazer esses alimentos, assim, nem que seja mesmo um bolo ou qualquer outra preparação, que todo mundo coma junto, que seja uma coisa natural, é melhor. Evita esses ultraprocessados que você evita esse ganho de peso. É uma das formas, e uma das mais eficazes, assim. Perguntaram do tremoço aqui. Tremoço é saudável? Tem bastante fibra? A Supremazen perguntou. Olha, vou ser bem honesta, não sei te dizer, viu? Eu posso procurar e falar essa informação depois. Mas isso me falta. Uhum. Então, prefiro não comentar agora. Deixa eu procurar direitinho. Eu posso depois falar essa informação. Ótimo. Ó, a Camila perguntou: existe algum produto que ajude na retenção... Opa, que sumiu aqui. De líquido? Por exemplo, favorecer a drenagem de líquidos? Acho que, em caso, seria algum alimento, né, que não faça retenção de líquidos. É isso, Camila? Que não contribua para a retenção de líquidos? Deve ser isso. Um ponto que é importante em relação a essa parte da retenção na verdade, você evitar os alimentos que fazem você ter uma retenção de líquido. Você tem vários outros aspectos, mas vamos botar só falando da parte da alimentação. Primeiro, evitar alimentos ricos em sódio. Quais são os alimentos mais ricos em sódio? Os ultraprocessados. Eu vou culpar eles o tempo todo aqui, tá? Durante toda essa live. A gente não coma ultraprocessados, que é uma bomba. Então, eles vão ser normalmente onde você vai encontrar maiores teores de sódio. Então, se você olhar, por exemplo, aqueles temperos prontos industrializados em pó, ou em quadradinhos, que a gente, né, que seria para colocar para temperar o alimento. Ali, se você olhar o que tem naquela tabela... É uma bomba, né? Assim, é sódio lá em cima. Então, esse, por exemplo, é um tipo de alimento que você vai ter um alto teor de sódio e você vai, né, pode ter uma retenção. E gordura também, né, Patrícia? Tem hoje quando a gente cozinha e fica aquela natinha de gordura por cima, assim.
Bizarro. Assim, esses, por exemplo, que é para retirar. Isso tira da vida, gente. Não precisa. A gente pode temperar com outras coisas. Mas eu estava falando, então, desse alto consumo de sódio, que pode prejudicar a retenção. Você não beber líquidos. Consumir esses alimentos que têm um teor maior de água, isso vale muito a pena também. Então, melão, melancia, né? Essas frutas com bastante água, pepino, esses valem a pena. Enfim, esse eu acho que é do principal. Eu botaria assim, em relação ao sódio, em relação a esses alimentos com bastante água. Ótimo. Aproveitando então aqui, Patrícia, o que você indica pra gente em relação à imunidade? Aliás, a imunidade foi o que a gente acabou de falar agora, né? Além dos que a gente já falou, o que você indica mais para melhorar a imunidade? Então, tem mais algum que você acha que seja bacana da gente começar a ingerir aí mais nesse período? Então, o grande ponto, acho que agora está sendo muito comentado, muito falado sobre imunidade, né, em relação até ao risco, né, do contágio e tal. Só que é o seguinte, primeiro, queria alertar que toma muito cuidado com fake news que estão rolando por aí, que esse alimento ou esse muita outro coisa, né? São alimentos milagrosos e que vai fazer com que você ou não se contagie, ou que se você se contagiar, você vai ter menos complicações, enfim. A gente não tem muita comprovação, né? A gente, na verdade, não tem comprovação ainda de alimento específico que vai evitar, o que seja, né, milagroso. E, assim, a imunidade é uma coisa... É mais do que o consumo de um único alimento, né? É uma coisa... É muito maior, né? Então, a gente comentou um pouquinho que foi em relação àquelas pessoas que quero perder peso e aí eu acabo diminuindo muito a quantidade calórica que eu ingiro e aí durante um tempo isso pode acabar diminuindo a imunidade. Tem vários fatores, né? Questão do exercício físico, enfim, não vou entrar tanto nesses detalhes, né, por não ser da minha área. Mas em relação à alimentação, manter uma alimentação mais equilibrada. O quanto mais equilibrado você manter agora da alimentação, é o melhor. E aí, o que eu vou sempre repetir, alimentos naturais. Então, principalmente o consumo de frutas, legumes, verduras, enfim. Sempre mantém ingestão desses diariamente. Eles que vão te dar ali, então, uma boa quantidade, então, uma quantidade ideal, né, de vitaminas, de minerais, que aí sim tem a ver com a sua parte da imunidade. A questão dos macronutrientes também, que é de gorduras, proteínas e carboidratos, eles também têm que estar equilibrados. Então, nada de inventar moda, de tirar um alimento, um conjunto, outro, né? É um conjunto. Então, coloque uma alimentação equilibrada, com muitos alimentos naturais. Essa é a fórmula. Assim. Temos uma convidada ilustre aqui, ó, a Márcia, minha tia. Ela perguntou aqui, ó, suco de inhame com limão melhora mesmo a imunidade? E aí? Então, é aquilo que eu estava falando. Você tem o limão, que é uma fruta rica em vitamina C. É excelente? Sim, excelente. A vitamina C tem relação com a imunidade? Sim. Nada que a gente tenha com estudo dizendo, quem toma vitamina C e tal, uma fruta rica em vitamina C vai se prevenir do... Não, né? A gente ainda não tem. Mas que sim, você tem que consumir alimentos ricos em vitamina C. Se for o limão, ou se é a laranja, ou se é outros alimentos, tá super valendo a pena. Se você gosta de fazer esse suco, o inhame também faz muito bem à saúde, você tem várias outras, né, vitaminas também nele. Então, se você está fazendo esse suco, que você gosta do sabor e você consegue colocar ele diariamente ou, né, com uma frequência, ótimo. Também acho que vale a pena, reveza um pouquinho. Então, faz esse suco de inhame com limão, excelente. Aí, no dia seguinte, faz um suco de, vamos botar, laranja com beterraba, entendeu? Enfim, e variando, varia. Quanto mais você variar os alimentos, melhor. Às vezes, quando a pessoa consome, por exemplo, não sei, deixa eu pensar aqui, um alimento específico, tipo isso, o limão. Eu vou sempre comer só limão. Não, a gente tem várias outras frutas que têm vitamina C. Então, o ideal é que você... Folhas escuras também, né, Patrícia? Tem muita vitamina C ou não? O grande ponto é se você não vai coccionar o alimento. Tem muitos alimentos que possuem vitamina C, mas se passam para o processo de cocção, você acaba perdendo essa vitamina C. Então, o ideal é ser consumida com essa fruta fresca, né? Então, tipo isso, o limão... Uma saladinha de couve, por exemplo. Acho que... Sim, você pode até seria o caso? Se você gosta, o que você acha? Se você gostar, tá ótimo. Caso quando você refoga já ela, você vai perdendo. Então, eu prefiro priorizar, então, essa vitamina C nas frutas, porque normalmente a gente consome elas cruas, assim, né?
Uhum. O último ponto aqui nas minhas dúvidas aqui é com relação à pele das pessoas com deficiência, né? Que tem algumas que têm uma questão em relação à hidratação da pele, às vezes tem a pele um pouco mais ressecada, né? Que dependendo da pessoa pode acabar levando a ocorrência de lesões. O que você recomenda para isso, Patrícia? Bom, você tem vários fatores, mas primeiro, tem que pensar na hidratação, em primeiro lugar. Segundo, pensar em relação ao consumo, o consumo dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura estão sendo adequados? Porque a gente tem gorduras boas que podem estar em uma quantidade, uma ingestão mais baixa, proteína pode estar numa ingestão mais baixa, podem estar faltando alguns tipos de vitaminas. Então, assim, é muito amplo, depende muito também de caso para caso, né? Vitamina A, por exemplo, que você tem na manga, no mamão, no damasco, enfim, você tem uma série de coisas. A vitamina C que também tem relação, então depende muito, entendeu? Você tem que ter um caso mais individualizado. Mas a pele, de forma geral, beber bastante água. E aí, como eu vou repetir muitas vezes, eu sempre repito, eu faço isso até nas minhas consultas, eu sempre falo isso. Coma alimentos verdadeiros, bastante verduras, frutas, legumes, além de manter uma alimentação variada, evita aqueles processados, para você ter essas vitaminas de uma maneira adequada. E aí os casos específicos realmente têm que ser estudados para ver assim, eu preciso aumentar a minha quantidade de, sei lá, vitamina A, vitamina C, aí você tem os casos específicos, né? A gente está quase caindo aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que faltam poucos minutos. Gente, já passou uma hora. Falta 1 minuto. Vou fazer o seguinte, gente. Vamos sair aqui e a gente volta para poder finalizar? A gente tira mais algumas dúvidas e depois a gente finaliza, pode ser? Vou encerrar aqui e a gente já volta, tá? Combinado, Patrícia? Combinado. Tá certo, até já.